Graças a Deus. Bom, irmãos, irmãs, amigo, amiga, nós estamos aqui mais uma vez para poder trazer uma palavra para te encorajar a se voltar cada vez mais para esse Cristo maravilhoso, a nos reconciliar, nos aprofundar mais na reconciliação do nosso Senhor. Graças a Deus pela palavra que tem sido ministrada para nós. Hoje nós vamos trazer uma palavra relacionada ao ministério da reconciliação, que nós desfrutamos neste livro as promessas de Deus da segunda semana. Amém? E para poder entender mais e saber de cada versículo, tudo o que você precisa, também você pode adquirir esse aqui, A Visão do Tabernáculo. Uma riqueza publicada pela editora Árvore da Vida, onde você pode acessar no site e adquirir o seu. Então, graças a Deus por essa palavra que me iluminou bastante. Eu creio que vai trazer luz para você que está me ouvindo e vai trazer edificação na sua vida. Nós temos a palavra de Deus que tem nos orientado por meio de tantos escritos, e hoje eu vou também apresentar para você a visão do tabernáculo nesse tabloide que vai nos orientar. Isso aqui é um tabernáculo, uma figura representada lá no Velho Testamento, mas que tem tudo a ver com a nossa pessoa, que somos nova criatura no Novo Testamento. Ali em 2 Coríntios 5,17, traz uma palavra para a gente falando o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, quem está em Cristo é nova criação. Graças a Deus, estávamos mortos, nossos delitos e pecados, mas recebemos graça ao crer no Senhor e agora nos tornamos essa nova criação. Louvado seja o Senhor. Hoje podemos andar em novidade de vida. O Senhor, Ele nos deu o ministério de reconciliação. Ele nos reconciliou consigo mesmo, Ele estava ali por meio do Filho. Quando nós éramos inimigos, Ele estava nos reconciliando. E hoje, muito mais, Ele está nos reconciliando por meio desta vida, por meio do desfrute desta palavra, por meio do Espírito que está na palavra. Louvado seja o Senhor. Nós vamos mostrar para você nessa figura, que está aqui nesse tabloide. Mas, primeiramente, quero abrir com você ainda Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos 9. Diz o seguinte: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, aleluia, seremos por ele salvos da ira. Então, o sangue do Senhor ele tem uma eficácia tremenda na nossa vida. Fomos salvos da ira de Deus que está sobre toda essa criação hoje que existe. Então, existe uma ira de Deus com respeito à vida das pessoas hoje. Então, tem que ter cuidado, tem que se voltar ao Senhor. Não custa nada você crer no sangue de Jesus. Se você é um chamado de Deus e está nesse momento ouvindo esta palavra, creia em Jesus, creia na sua morte. Se chegou para você, está chegando esse vídeo para você, é porque Deus está te chamando. Aqui ele diz assim, no versículo 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, aleluia, seremos salvos pela sua vida. Então, à medida que eu estou vivendo, depois que eu crio no Senhor, eu agora preciso dessa vida para ser salvo diariamente, eu preciso de uma reconciliação diária. Todos os dias eu me apresento ao Senhor como sacrifício vivo, desfruto do Senhor, busco conhecer a sua vontade, o seu reino, a sua justiça, e levamos essa palavra também a outras pessoas para que elas também se reconciliem, porque eu recebi o ministério da reconciliação e tenho a palavra da reconciliação. Se nós voltarmos lá para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, vai nos dizer o seguinte: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha só, então nós temos o ministério da reconciliação. É a palavra de hoje, que nós vamos ver. No versículo 19 fala o seguinte: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo.
não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Olha só, nós temos hoje a palavra da reconciliação para levar as pessoas. E ele fala no versículo 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Eu agora, meu amigo, minha amiga, meu irmão, eu estou te exortando, te encorajando. Exortar é encorajar. Se volte para esse Cristo maravilhoso. Ele tem nos dado essa graça. É de graça. Basta crer, basta receber. Invoque o nome do Senhor e se volte agora para o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então é muito importante a gente receber esse Senhor e crer nesse Senhor. Porque nós somos hoje embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aleluia! Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia! Não tínhamos justiça nenhuma, irmãos. Todos os nossos atos é trapo de imundícia. Tudo aquilo que você pratica, por melhor que seja, é trapo de imundícia. A única justiça perfeita foi a do Filho Jesus. E nós vamos mostrar aqui nessa figura do tabernáculo, porque Paulo, quando ele falou sobre essa palavra de reconciliação, ele estava falando também de um tabernáculo, que ele conhecia muito bem o que era isso. Se você observar em 2 Coríntios 5, 1 a 3, a 4, fala assim, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, olha aí, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspiramos por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Hoje nós somos um tabernáculo de Deus. Aqui nesse tabernáculo, na figura do Antigo Testamento, existia o átrio exterior, que representa o corpo. Temos o santo lugar, que representa a nossa alma, que precisa de salvação. A nossa alma precisa de salvação diária. O corpo, quando a gente crê, a gente vai ter ela na volta do Senhor, nós vamos ser totalmente transformados. E o nosso espírito, que representa o santo dos santos aqui. Então, a figura do tabernáculo, ali segundo o Antigo Testamento, é átrio exterior, santo lugar e santo dos santos. Mas também em Hebreus fala sobre esse tabernáculo. E corpo, alma e espírito. Aleluia! Então nós vamos falar e descrever cada item desse aqui, mas não vou falar na profundidade. Vou falar isso relacionado à nossa experiência como cristão ou como alguém que ainda vai crer no Senhor e que tem que passar por todas essas etapas. Nós temos que passar sempre pela reconciliação. Todos os dias nós temos que nos apresentar para Deus como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, porque nós cremos no Senhor agora, nós temos a vida dele. Então, nós nos apresentamos ao Senhor de maneira racional, ou seja, de maneira consciente. É muito importante todos os dias. Todo cristão que não tem essa prática de se apresentar ao Senhor diariamente, ele corre o risco de envelhecer, de ficar longe de Deus, vai se distanciando e pouco a pouco vai deixando o Senhor. Tem que se aprofundar, não pode parar, tem que perseverar. Vai vir as dificuldades, mas ele sempre se volta para a palavra e prossegue na reconciliação com o nosso Senhor. É um ministério. Amém? Então nós temos aqui, diante desta palavra, diante desse tabernáculo, que nós somos um tabernáculo também, né? Nós falamos aqui em 2 Coríntios 5, nós temos duas figuras no ato exterior que representam o mundo. Alguém prega o evangelho, a pessoa recebe o Senhor, aplicou a cruz do Senhor. Essa é a primeira experiência, a cruz de Cristo, reconhecer Ele como Senhor e Salvador. Romanos capítulo 10, né? Está falando sobre crer em Jesus como Senhor e Salvador e será salvo. Né? Louvado seja o Senhor. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Se creres, será salvo. Salvo da ira de Deus. Louvado seja o Senhor. Aqui o altar de holocausto, no Antigo Testamento, ali quando os discípulos chegavam, aliás, as pessoas chegavam com seus pecados, eles tinham que apresentar um animal. E esse animal, ele tinha que ser sem defeito. Ele apresentava para o sacerdote,
O sacerdote olhava, ver se não tinha nenhum defeito. A pessoa tinha que pegar e impor as mãos sobre eles. O que é se impor as mãos? É se identificar com ele. Se identificar, ele estava representando ele. Olha só como Deus é bom. Deus teria que matar o homem, mas ele permitiu que o animal fosse morto no lugar dele. Mas o homem ele tinha todo um ritual para poder apresentar isso para o sacerdote. Então ele pegava um animal, um gado, uma ovelha, e levava, e tinha que ser sem defeito, tinha que ser perfeito, né? O sacerdote pegava, olhava, observava, via se não tinha nenhum, não estava quebrado, se não tinha mancha. Então ele pegava esse animal e pedia para a pessoa se identificar com ele. Vamos ver isso em Levítico capítulo 1. Levítico capítulo 1, versículo 1. Diz assim: chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Né? Essa é a primeira parte aqui. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito e a porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito pelo Senhor. Então, um animal sem defeito, para ele ser aceito pelo Senhor, ele tinha que ser sem defeito, como eu falei. Aí o que vai acontecer? O que ele vai fazer? E porá a mão sobre a cabeça do holocausto. O holocausto é uma coisa que vai ser oferecida a Deus. É exclusivamente para Deus. Ele é que vai ter que aceitar. Então o sacerdote está fazendo um papel para poder levar essa pessoa para Deus, para ajudar ele a ser livre dos seus pecados, né? Louvado seja o Senhor. Então esse animal representava a pessoa, então ele se identificava com ele. Hoje, da mesma forma, irmãos, essa é a primeira experiência. Nós precisamos nos identificar com Cristo, com a morte dele na cruz. Quando ele morreu, você morreu. Né? Nós estávamos mortos por nossos delitos e pecados, e quando nós recebemos a vida dele. Então ele levou sobre si todos os nossos pecados. Então tenho que reconhecer isso, Isaías 53. Né? Ele estava toda a nossa transgressão. Aleluia! Então esse é o momento que você aceita o Senhor, que você crê naquilo que Ele fez. Se esse vídeo está chegando para você, é porque Deus está chamando você. Ele está te dando a oportunidade de você crer nesse Cristo maravilhoso e de se reconciliar novamente com Deus por meio do seu Filho Jesus. Crê em Jesus, meu irmão. Aceite Ele como Senhor e Salvador. Receba essa oportunidade. Não deixe escapar, não. Não deixe escapar, não. É a oportunidade. Então o altar de holocausto ali no Antigo Testamento representava isso. Então o sacerdote pegava esse animal, cortava ele em pedaços, colocava em ordem aqui, colocava a lenha embaixo e ele era queimado. Isso, quando ele era queimado, ele exalava um perfume, uma fumaça. E isso era aspirado por Deus. Quando Jesus estava ali na cruz, passando por tudo isso aí, Deus aspirou também a oferta do seu Filho por nós. Aleluia! Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa foi a nossa primeira reconciliação. Nossa experiência de ato exterior. Nós estávamos no mundo, estávamos destinados ao lago de fogo. E Deus, com a sua mão de misericórdia, vai lá e te busca pela pregação de um servo de Deus que chegou até você. Então você teve essa primeira experiência com o Senhor. Mas não pode parar aí. Aqui a bacia de bronze, fala de bronze, quando a gente fala aqui de bronze, aqui também tinha bronze, representa o juízo de Deus, a justiça de Deus. Então alguém foi perfeito, Jesus era o Cordeiro perfeito. Louvado seja o Senhor. E Ele fez isso no meu lugar, isso tem que cortar o nosso coração. E devemos nos entregar ao Senhor de completo, entregar todo o nosso viver, corpo, alma e espírito. Tá certo? Então essa é uma experiência. A bacia de bronze aqui, depois que matava o animal, aspergia o sangue, tá? Aquela coisa toda aqui, queimava, ele tinha que vir se lavar. A bacia de bronze servia para o sacerdote lavar as mãos e os pés. Isso lembra bem ali 1 Coríntios, capítulo 6. Aleluia! 1 Coríntios 6, versículo 11. Diz assim: tais fostes algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em nome do Senhor
Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Né? Louvado seja o Senhor. Então você e eu, nós fomos lavados, fomos justificados. Em Tito, vamos lá, mais um versículo, mais um capítulo, mais um livro. Tito, capítulo 3. Tito 3, versículo 5, nos diz o seguinte: não por obra de justiça praticada por nós, a justiça não foi nossa, a justiça foi do Filho, mas segundo sua misericórdia, por isso nós devemos apresentar segundo a misericórdia de Deus diante do Senhor, como diz Romanos 12, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia! Irmãos, não vamos negligenciar tão grande salvação. Nós devemos nos achegar de maneira firme diante desse Senhor e glorificar a Ele, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Nós agora, todos aqueles que creem em Jesus, agora ele tem esperança e existe promessa para ele. Então a importância de você ganhar esse Jesus, essa primeira experiência. Só que eu não posso parar aqui. Quem pregou para mim, ele também tem que nos introduzir em algum lugar para a gente poder crescer. Todos nós precisamos crescer. É importante servir. É importante você conhecer as pessoas com quem você vai estar junto, porque você não vai sozinho ser salvo. É todo um corpo. Quando se fala de corpo, fala de vários membros. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre essa questão. Então, aqui dentro do tabernáculo, já na segunda parte representa a alma, esse primeiro item, aleluia, fui salvo, meu espírito foi salvo. Só que a minha alma, onde existe a nossa mente, existe nossa vontade, a nossa emoção, precisa se reconciliar diante de Deus todos os dias. Nesse aqui eu não posso vacilar. É todo dia. Eu não posso, porque o homem hoje ele está sujeito a muitas coisas, a muitas tribulações, a muitas preocupações. E o inimigo ele tem trabalhado forte nessa questão para deixar a pessoa depressiva, ansiosa, preocupada, porque ele quer distraí-la do verdadeiro, daquele que é verdadeiro, do único caminho, a verdade e a vida que é o nosso Senhor. Então aqui nessa parte aqui nós temos 3 itens importantes. Primeiro, a mesa dos pães da presença, no santo lugar, tá bom, irmãos? O santo lugar representa a nossa alma. Nós temos aqui a mesa dos pães da presença. Temos o candelabro e temos o altar de incenso. Isso aqui já prefigurando já o Novo Testamento, que diz em Hebreus, tá certo? Capítulo 9. Louvado seja o Senhor. Então aqui o pão é a mesa dos pães da presença. O que representa isso na nossa experiência? Então, primeiro, vamos ver aqui. Aqui nós temos 5 colunas. Isso representa, o número 5 na Bíblia representa responsabilidade. Hoje nós temos os ministros da Nova Aliança que eles têm a responsabilidade de levar essas pessoas que estão do lado de fora para dentro. Todos nós, como ministros da Nova Aliança, devemos ajudar as pessoas a desfrutar do Senhor, a desfrutar da beleza do Senhor, da beleza do corpo dele. Louvado seja o Senhor. Não é sozinho que você é edificado, você precisa estar junto com outros para poder ter salvação da sua alma. A nossa alma é complicada, ela precisa de salvação. E é dia a dia. Por isso que Pedro fala assim, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então aqui nós temos a mesa do pães da presença, que representa os grupos familiares, por exemplo. As nossas reuniões de pequenos grupos. A primeira coisa quando você crê em Jesus, né, é participar de um grupo familiar, onde tem no máximo 12 pessoas. Também representa a mesa do Senhor, que tem o pão e tem o cálice. A nossa experiência com a mesa do Senhor, todos os primeiros dias da semana. Então é muito importante essa experiência de grupo familiar, de estar junto com outros, partindo, fazendo memória do Senhor, é muito importante, né? E do outro lado nós temos o candelabro. O candelabro representa luz, representa a palavra de Deus. Lá em Salmo 119, versículo 5, fala: lâmpada para os nossos pés são a tua palavra e luz para os meus caminhos.
Eu preciso da palavra de Deus para me iluminar. Ela me dá direção. O povo sem palavra, ele se corrompe. Eu preciso conhecer por que tem muitas pessoas aí em diversas religiões, diversas situações, como criança agitada de um lado para outro, porque não conhece a palavra de Deus. Precisa conhecer a palavra profética, precisa conhecer a palavra fundamental. Por isso, hoje na igreja, nós temos o Instituto Vida para Todos, nós temos também a editora Árvore da Vida, nós temos os livros, né, que são muito importantes para nós. Por exemplo, o Alimento Diário fez 30 anos. Esse periódico, semanalmente, a gente desfruta da palavra de Deus, que nos leva para a Bíblia. A Bíblia ela é tremenda, a gente lê a Bíblia todo dia. E isso aqui nos ajuda a ler e a entender melhor cada porção da palavra, né? Louvado seja o Senhor. Então, eu preciso da palavra. A pessoa que ela creu em Jesus, ela precisa ser ensinada na palavra, ela precisa, e é dentro da igreja, vivendo a igreja, que você vai ganhar isso. A palavra da sua salvação. Em 2 Pedro 1,19 fala da palavra que nos ilumina, que é a palavra profética, é luz nesse tempo para nós. Nós precisamos de uma direção. Hoje, por exemplo, nossos irmãos estão trazendo pelo Instituto Vida para Todos, toda semana, você pode entrar lá, acessar no Instituto Vida para Todos, uma palavra profética, fundamentada na palavra de Deus, que é muito importante para a sua salvação e para a minha salvação. Não deixe de ouvir, irmão. Não deixe de ouvir, meu amigo. Acesse lá. Então é muito importante. Outra situação importante na vida de um cristão, de alguém que crê em Jesus, é a oração. A oração, ela é fundamental. Tudo que a gente for fazer, tem que orar. Tem que buscar a unção. Tem que fazer no Espírito. É importante esse altar de incenso. O altar de incenso, quando fala altar de incenso, ele era de ouro. Ele estava, antes, no Velho Testamento, ele estava dentro, no Santo dos Santos, junto com a Arca da Aliança. Mas no Novo Testamento, quando você vê Hebreus, vamos ver aqui. Vamos ver Hebreus. Hebreus capítulo 9, versículo 1, nos diz assim: Ora, a primeira aliança também tinha preceito de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, olha só, e a mesa e a exposição dos pães, né, se chama o santo lugar. Hoje ele está aqui, né? Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Essa parte aqui, ó, a Arca da Aliança, a qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a Arca da Aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E aqui também havia querubins, porque esse lugar aqui é cheio de glória. Então o homem não podia entrar diretamente. Então o altar de incenso, o viver de oração, toda a nossa oração ela tem que ter Cristo como centro. Sem Cristo, nós não podemos chegar a Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida que nos leva ao Senhor. Toda a nossa experiência de reconciliação, ela tem que nos levar a viver na Arca da Aliança. Amém? O altar de incenso, se você vê Apocalipse 5:8, fala que Jesus é esse nosso incenso. Ele é apresentado junto com as orações dos santos, porque o Senhor é o único caminho, a verdade e a vida para nós. Nós não vamos ao Pai senão por Ele, porque aqui representa o Pai. Ele foi rasgado. Aqui temos aqui uma cortina, aliás, o véu, ele era bordado com querubins também. A Arca da Aliança tinha também a parte mais interior, que representa o Espírito, representa aqui onde Deus está, onde Deus fala com o homem. Tinha também os querubins. Os querubins representam a glória de Deus. É muito importante a glória do Senhor. E a glória do Senhor, e a gente vai tendo experiência de glória em glória. Por isso que é importante todos os dias eu ter essa experiência de reconciliação. E levar outras pessoas. Só posso levar as pessoas até onde eu vou. Então, se você não tem experiência com isso aí, como é que eu vou levar outras pessoas a se reconciliar com o Senhor? A ter essas experiências tremendas que tem no viver da igreja e também na experiência do dia a dia de invocar o nome do Senhor e de ter essa bênção. Oh, Senhor Jesus, é muito importante você desfrutar do Senhor. Deus cumpriu toda a justiça no altar.
Quando você vê Salmos 53, quando você vê Isaías 53, perdão, e vê Salmos 22, a luta, a batalha que o nosso Senhor Jesus passou no nosso lugar, isso é de nos levar a ficar constrangido, nos apresentar e dizer só sim e amém, e não perder mais tempo, ainda mais no tempo que nós vivemos hoje. É muito difícil, não existe mais, não é mais sangue de cordeiro, de animal que vai fazer isso. Vamos ver 9:22, fala assim de Hebreus, para a gente estar concluindo. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. No versículo 26, ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ou se cumprir os tempos, se manifestou de uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Antes, quando se apresentava aqui, ele não aniquilava, ele só cobria. Né? Toda vez tinha que ficar oferecendo. Hoje, se fosse hoje, você teria que ter uma fazenda para poder de animais, né? Uma criação de gado. Mas agora não, o Senhor fez isso de uma vez por todas. Ao 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o guardam para a salvação. Então a nossa experiência é de entrar aqui no Santo do Santo, porque o véu foi rasgado. Se você ver Mateus capítulo 27, versículos 41 a 51, ali o sofrimento de Jesus, quando ele morreu, o véu foi rasgado. Então todas as coisas abalaram e o véu rasgou de cima e embaixo. Você pode conferir em Mateus capítulo 27, versículo 45 até 51. Ó Senhor Jesus, nós podemos só agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu quero dar uma oportunidade para você, meu amigo, minha irmã, que está nos ouvindo, a se reconciliar com Deus agora. Você que ainda não teve essa oportunidade, abaixa sua cabeça, creia nesse Senhor e busque o Senhor de todo o seu coração, que o Senhor vai estar te iluminando e vai estar te levando a salvo para o seu reino. Aproveite esse tempo que chama hoje. Não endureça o seu coração. Vamos baixar a cabeça e orar e agradecer ao nosso Senhor. Querido Pai, em nome de Jesus Cristo, eu venho para poder trazer essa palavra e te glorificar por ela. Eu quero, ó Deus, eu peço em nome de Jesus, eu te rogo pela vida de cada um que está do outro lado agora, recebendo a Ti como Senhor e Salvador, crendo na Tua palavra, crendo naquilo que o Senhor fez na cruz, crendo em tudo aquilo que o Senhor passou. Cremos também que essa pessoa é uma pessoa chamada e que ele vai se adentrar mais para dentro e ter mais experiência contigo. Salva a sua casa, Senhor. Salva a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Dê revigor também para aqueles que já estão vivendo a igreja, para que eles possam continuar firmes, não desistir, ser renovados, porque são nova criatura, a avançar mais para dentro nessa reconciliação e valorizar o ministério que Deus tem dado para ele. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Dê o seu joinha, curte a página, se inscreva. Jesus é o Senhor.